Pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala aqui é o pastor e conferencista internacional Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo de Correia Pinto, Santa Catarina. Estou aqui no monte orando, buscando ao Senhor, fazendo os estudos bíblicos aí, onde que a gente se dedica sobre a área do Espírito Santo, né, sobre batismo, salvação, cura e libertação. E o Senhor Jesus Cristo tem bradado fortemente. Então, pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo, né, sempre está aqui no monte orando, buscando ao Senhor e também aí buscando a revelação de Deus através da palavra. Então, revelação sem palavra não é revelação, é adivinhação. Estamos vendo aí nesses últimos dias, né, várias doutrinas de demônios, né, pessoas se intitulando profetas que Deus nos enviou, que não tem conhecimento da santa e grande palavra de Deus. É assim, mas sim o espírito do engano que leva as pessoas, né, aí a decadência, leva as pessoas à condenação eterna. Então toda profecia e revelação que não tem esta palavra, que não está embasado na palavra, então seja anátema, quer dizer que não é de Deus, é aquilo que é amaldiçoado, e a bênção do Senhor Jesus Cristo vem através da sua palavra. Deus não faz nada se primeiro não tiver, né, embasado na sua palavra. Deus não vai fazer nada se ele não mandar primeiro a sua palavra. E quando eu falo de palavra, eu falo de verdade. E quando eu falo de verdade, eu falo de Espírito Santo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então toda palavra, né, tem que ser direcionada, né, do coração de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai mandar você fazer nada que vai contra a palavra dele. Deus nunca vai desfazer o que ele mesmo falou, porque ele não é Deus de confusão, mas sim é Deus de paz. E quando ele fala, está falado, ele não volta atrás. Falaria ele e não confirmaria, ou diria a Deus e não faria? Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora mesmo tu verás se a minha palavra te acontecerá, né, ou não, diz o Senhor em Números 11 e 23. Então a palavra do Senhor, ela é muito forte. Mas hoje aqui eu quero deixar um vídeo através desta palavra aqui para você, que o Espírito Santo mandou, sobre oração, sobre por que Deus não, né, responde orações. Tem pessoas que dizem, né, pastor, mas eu estou orando bastante, eu oro de noite, eu jejuo, e parece que Deus não me responde. Será que Deus me esqueceu? Primeiramente, Deus não esquece de ninguém, tá? Mesmo que uma mãe pode esquecer do filho, né, como diz lá em Isaías, o próprio Deus disse: mesmo que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus, ele criou todas as coisas, ele é o sustentador daquilo que ele mesmo criou. Então Deus, ele sustenta a tua vida. Deus sabe quem é você, aonde você está, aonde você vive, quem convive e quem você é. Deus sabe, ele conhece todas as coisas, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas tem pessoas que dizem: pastor, né, eu estou orando há tanto tempo e a resposta não veio. É sobre esse tema que eu quero abordar aqui um pouquinho. Por que Deus não responde orações? Primeiro, vamos ler um versículo da palavra aqui, que diz assim, Salmo 65 e versículo 2. De Salmos, que diz assim: ó, tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Então sabemos que Deus escuta todas as orações. Deus escuta todos os sons da terra. Deus vê todos os movimentos terrestres e celestes. Então Deus está atento a toda a movimentação, e o ouvido dele escuta toda a movimentação e sons que saem aqui da terra, tanto seja como bons ou como maus. Deus escuta
tudo. Deus não é surdo, o ouvido dele não está gravado, não. Deus escuta as orações. Deus, ele escuta o que eu e você falamos, e Deus vê o que nós fazemos. Tem pessoas que acham que vai se esconder de Deus, tem pessoas que falam alguma coisa e aí joga no esquecimento, e a Bíblia diz que cada um vai dar conta de toda palavra frívola que falar. Nós vamos dar conta de todas as palavras que nós pronunciar, seja elas boas ou más, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas aqui o salmista aqui, né, ele dizia, o salmista Davi, né, ó, tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Então sabemos que aqui quem escuta as orações é Deus. Tem pessoas que oram, né, para imagem de escultura, que tem aí os deuses. Quantos deuses tem nesse mundo? Mas é Deus com letra minúscula, porque o nosso Deus, que é o Deus Jesus Cristo, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é com letra maiúscula, é o Deus que escuta e se importa com aqueles que buscam a Ele. Tem pessoas, mas pastor, mas eu estou orando e Deus não escuta minhas orações. Por que que Deus não responde muitas orações? Não é que Deus não escute, é que Deus não responde. Ele escuta todas as orações, mas Ele responde aquelas que Ele quer, que está no projeto dEle. Ramai Chomandarabia. Deus, Ele responde as orações que Ele quer responder, porque Ele é Deus. Quem está no comando é Deus, e os comandados somos nós. Narakandarabia Suriomai. Até Satanás, para fazer os seus malefícios, tem que ir lá e conversar com Deus, tem que pedir para Deus o mal que ele quer fazer. Existe a permissão e a vontade de Deus. Aí vemos aí, né, a permissão de Deus, que quando Satanás foi lá falar com Deus, né, se apresentou lá diante de Deus, e Deus aí deu testemunho de Jó, e o inimigo foi lá, né, e tocou em Jó. Deus permitiu, mas Deus disse, toque em tudo que ele tem, né, toque dele, mas não toque na alma dele. E o diabo assim o fez, e o Jó venceu pela sua fé e pela palavra, né, de Deus no seu coração, e a sua confiança estava em Deus. E Jó com certeza orava. Mas por que Deus não responde orações? Por quê? Primeiramente, vamos a alguns passos aqui, o que impede Deus de responder a oração daquele que está orando. Primeiramente, pecado. Quem está no pecado, meus irmãos, é difícil ter uma resposta de oração. Aquele que tem uma vida no pecado e não tem arrependimento, Deus não pode respondê-lo. Tem pessoas que pecaram, sabem que fizeram errado, dá até um remorso, mas não se arrepende, né? O pecado impede de Deus responder a tua oração. Os pecados que você faz, que você não confessa, impede que Deus te responda. Em Provérbios capítulo 28 e versículo 3, que diz assim: o que encobre os seus pecados ou transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tá vendo? Aquele que encobre, é aquele que encobre o seu pecado cotidiano. Você vê aquele pecado todo dia, a mesma coisa, mas não tem arrependimento, sabe que está fazendo errado, mas não vai se retratar com Deus. O arrependimento, irmão, leva a Deus a olhar você e responder a tua oração. Está na hora de se arrepender. Quem sabe você está orando, mas você está no pecado e ainda não se arrependeu do que você fez. Então se arrependa. Aí Deus vai responder a tua oração. Deus vai te dar um respaldo e um favorecimento. E o principal, a tão grande salvação. A Bíblia diz que Deus não ouve aquele que deixa de ouvir a sua lei. Deus não escuta aquele que não dá atenção para a palavra dele. Deus não ouve a oração daquele
que não obedece à sua palavra. O pecado, irmão, é transgressão da lei de Deus. Como é que Deus vai te responder se você está transgredindo a lei que te salva? Você está indo contra a palavra de Deus. Mas o arrependimento, irmão, faz você, irmã, a se ligar com Deus. Você que está me assistindo, Deus quer se ligar com você. Você tem que se arrepender e abandonar o teu pecado. Naramandarábia, como dizem em Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo aqui? Arrependimento. Se você está em pecado, se arrependa. Confesse o teu pecado e deixe. E aquele que está na transgressão, que encobre o seu pecado, como diz a Bíblia, né? Aqui Provérbios 28 e 9 diz assim, ó: aquele que não ouve e não deixa o seu pecado, até a sua oração é abominável. Deus odeia. Você sabe que a abominação é odiar, é amaldiçoar. Então aquele que está no pecado, só tem a sua oração é abominável, quer dizer, é amaldiçoado, é odiado, é desprezado, Deus não dá importância. Mas o arrependimento leva a Deus dar importância para você. E o arrependimento leva você a ser importante para Deus. Então está na hora de se arrepender. Quem sabe você está orando, está no pecado, né? Não abandonou o pecado, está na hora de você abandonar o teu pecado, se arrepender de verdade, aí Deus vai te responder. Deus escuta e vê o que você está fazendo, mas Deus quer responder você. Como diz em Jó 35:4, Deus disse: eu te darei resposta a ti e a teus amigos contigo. O Jó, ele buscou a Deus, e ele também se arrependeu, porque era um homem comum como eu e você que está me assistindo aí, mas ele orou a Deus e obteve resposta, porque Jó era fiel, reto, íntegro e se desviava do mal. Você vê a característica de quem é arrependido: ele é fiel, ele é reto, ele é consagrado ao Senhor, ele se desvia do mal, ele é justo. Ele não é injusto. Tem pessoas que vivem na mentira, está enganando a si mesmo. Como é que Deus vai responder uma pessoa mentirosa? Está na hora de você se converter, né, dessa mentira e viver a verdade do Espírito Santo. Aí Deus vai te responder. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é que convence, a verdade liberta, a verdade cura. Você quer que Deus te responda? Abandona o teu pecado. Tem pessoa no adultério, na prostituição. Como é que Deus vai te responder? Se você está com a tua amante, se você trai a tua esposa, o teu esposo, você trai a tua família, é hipocrisia, é mentiroso, é enganador, é mal pagador das dívidas. Ei, quem é arrependido, ele tem o Espírito Santo de verdade. Quem é arrependido e pediu perdão, confessou seu pecado, deixou, ele tem uma nova vida. Deus responde. É aquele arrependido que tem crédito com Deus. Sabe por que Deus não está te respondendo? Porque você não tem crédito com ele. E eu quero dizer para você que tudo tem limite. Tudo, né, tem o seu limite. O limite de Deus para o pecado, né, tem o seu limite próprio. E sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Se você não largar o teu pecado, você vai morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo, né, e o arrependimento e confissão de pecados. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele que faz propiciação pelo nosso pecado, não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então está na hora de você se arrepender. Deus quer que você se arrependa. Abandone o teu pecado, que Deus vai te responder. Largue desse pecado escondido. Tem pessoa que tem pecado escondido. Como diz o salmista: expurga-me, perdoa-me dos pecados que nem me lembro mais.
expurga-me daqueles que me são ocultos. Nós temos, como diz a palavra, o salmista não disse que nós temos mais pecado que os cabelos da nossa cabeça, mas sabemos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Para Deus não existe quantidade, para Deus é qualidade. Deus quer que você tenha uma qualidade boa, e a qualidade vem quando você confessa seu pecado e deixa, e se arrepende, e recebe o dom do Espírito Santo. Você quer ter resposta? Abandona o pecado. Chega de ter duplo ânimo, de ter vida dupla. Quem sabe você pode dizer, pastor, eu vou na igreja, eu faço campanha, eu faço voto, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, mas nada vai adiantar se você não deixar o teu pecado. Se você não deixar o teu pecado, como eu falei aqui, o salário do pecado é morte, você vai morrer e vai ser condenado ao inferno. Mas Jesus, que é o dom gratuito que Deus deu para nós, leva nós ao arrependimento. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, está convencendo você aqui. Para dessa vida de mentira, larga essa vida de prostituição, de adultério, de enganação, largue as obras da carne e produza os frutos do Espírito. Seja arrependido. É o primeiro passo, arrependimento. Se arrependa. Quem se arrepende, ele dá meia volta, ele muda de vida, ele se converte. Está na hora de você se converter. Deus quer que você se converta. Se você largar o teu pecado, se você se converter, se arrepender, aí sim, Deus vai te responder. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus quer que você se arrependa. Deus quer levar você a arrependimento. A palavra leva arrependimento. Você tem que reconhecer que você está errado, que você pecou. Então está na hora de você dizer, Senhor Jesus, me perdoa. Eu errei, o Senhor veio salvar o pior pecador do qual eu sou o principal, como disse o apóstolo Paulo. Então Deus te dá uma oportunidade aqui para você se arrepender, para Deus te responder. Está na hora de você deixar o teu pecado. O pecado impede a resposta de Deus. O diabo é que gosta de mentira. O pai da mentira é o diabo. Então largue esse demônio, largue essa mentira do inferno, essa hipocrisia, largue essa coisa ruim e venha servir a Jesus. Se arrependa do mal que você fez e praticou. Tem pessoas que não têm mágoa da outra. Ressentimento, mágoa também impede você de receber a resposta de Deus. Quer ver o marido quando briga com a esposa, ou a esposa com o marido, até as orações impedidas. Então não dê lugar para o diabo, dê lugar para o Espírito Santo. Está na hora de você largar o pecado. Está na hora de você se arrepender de verdade, ser um crente de verdade, ser justo, ser fiel, reto, íntegro. E Deus vai te responder. Segunda coisa que Deus não responde orações. O que impede Deus responder? Incredulidade, falta de fé. Tem pessoas que não têm resposta porque não acreditam, não tem fé para buscar. Fé leva você a ter resistência. Narakandarabasuriomai. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. É Romanos capítulo 10, versículo 17. Tem pessoas que não escutam a palavra, como é que vai ter fé? Você não presta atenção à palavra, mas fica distraído com as coisas do mundo, que no mundo há. A Bíblia diz, não ameis o mundo, que no mundo há, porque tudo ali é passageiro. Você tem que amar a palavra. Quando você escuta a palavra, dá atenção à palavra, a fé começa a ser gerada. Aí sim, vem o arrependimento, vem a confissão de pecados, e você pede perdão a Deus, e Deus te responde. Onde está a tua fé? Tem pessoas que acreditam, usam a fé como amuleto de sorte. Não, cristão não é de sorte, ele é abençoado através do espírito da fé, daquilo que ele acredita. No que você acredita? Tem pessoas que já perderam a fé. Tem pessoas que não obedecem mais o Espírito da fé. Você vai fazer o que o Espírito da fé te mandar. Você sabia que a fé é o Espírito que Deus dá para aqueles que se arrependem?
Assim como a incredulidade e a dúvida também é um espírito do diabo, a fé é um espírito que Deus dá. E também podemos chamar que a fé também é um dom, né? A Bíblia fala sobre o dom da fé, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. E pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Naracandarabasarabandarábia, como diz Efésios 2 e 8. Como é que está a tua fé? Ah, pastor, minha fé está pouca. Não interessa se ela é grande ou pequena, importante que você tenha. Mas tem pessoas que já perderam a fé, já naufragaram na fé, afundaram na fé. Tem pessoas que caíram da fé. Ei, você tem obedecido à fé? É fácil descobrir quem obedece à fé. É aquele que escuta a palavra. Então, a raiz de tudo está na palavra de Deus. A fé, né, está interligada com a palavra. Se você escutar a palavra, o que você está prestando atenção, no que você está pensando, no que você vive, mostra quem você é. Se você está na palavra, profetiza a palavra, obedece a palavra, Deus vai te dar o espírito da fé, você vai acreditar e você vai receber a resposta. Jesus disse: tudo é possível o quê? Crer. E tudo que pedir meu nome crendo, recebereis. Está vendo a fé? O que liga você a Deus é a fé, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer te dar o que? A fé. A incredulidade, a dúvida, é o inimigo da fé. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, né, pelo seu nome. Está vendo aqui a palavra? Obediência à fé. Faça o que a fé está te mandando. E a fé, ela santifica. A fé, ela te liga a Deus. Você quer mais Deus. Você quer o Espírito Santo. Você quer ser cheio dele. Deus vai tornar a tua vida cheia de fé. Está na hora de você deixar a incredulidade. E a incredulidade e a dúvida, como é que sai da vida de uma pessoa? Através da palavra. Ouvir a palavra. Ler a palavra. Profetizar e pronunciar a palavra. Deus mandou escrever, né, no braço e na testa a palavra dele lá na lei. E Deus está escrevendo no teu coração aqui a palavra dele. Deus vai te dar fé. Não seja incrédulo nem incrédula. O incrédulo, ele não acredita mais. O duvidoso é aquele que não toma atitude, que não sabe para onde vai, está perdido. Não tem uma direção própria, mas a fé está direcionando aqui. A fé vai te levar para a resposta de Deus. Deus vai te responder. Então tome posse da palavra. Abrace a fé na palavra. E é pela fé que ele batiza com o Espírito Santo e fogo através da sua palavra, porque ele disse que ia batizar com o Espírito Santo e fogo. Batizador é Jesus. Quem sabe você está pedindo uma resposta? Naracandarábia, mas quem sabe está faltando fé. Tem pessoas que carregam, né, galhos de árvore aí atrás da orelha, e quer isso, quer aquilo, que vai trazer sorte, coloca ferradura abaixo da porta, e, né, carrega amuleto de sorte, e para com isso, é a bruxaria. Ei, nós temos que carregar a palavra, é obedecer a palavra, é carregar Jesus no nosso coração, através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir o que há? Palavra. Repete comigo. Palavra. É a verdade. É o Espírito Santo, a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é chamado de palavra. E eu aprendi lá no colégio que palavra é verbo. Então Jesus é o verbo vivo que vai entrar na tua vida. Basta você deixar através da fé. Creia. Ramandarabasuriomai. Pastor, como é que eu vou crer? Um Deus invisível,
Como é que eu vou crer? Mas a palavra dele é visível. A manifestação dele é visível. Ó, presta atenção, veja o vento. O vento você não vê, mas você, como é que você sabe que está ventando? Pelo barulho que ele faz e pela movimentação dele. Você sente que está ventando. É a mesma coisa. Deus você não vê, mas a palavra dele torna ele visível na tua vida. Quando você se arrepende, deixa o pecado e você crê, Deus te responde. E melhor ainda, além de obter resposta de Deus, ele vai transportar você do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho, do amor do seu Filho Jesus Cristo, e vai te dar a salvação eterna. Essa fé aqui não é só para bênção, não, é para tão grande salvação. A fé é salvífica. A fé te leva a uma eternidade com Deus salvo. Quem sabe está faltando fé aí. Eu digo que a incredulidade, a dúvida, ela anula a fé. O pecado anula a fé. Então está na hora de deixar o pecado. Por que muitas igrejas hoje não estão fluindo mais no espírito da fé, em milagre, explosão de milagre, de batismo e cura? É difícil você estar vendo batismo com o Espírito Santo, é só culto de vitória, mas os crentes não têm vitória nenhuma, ninguém tem vitória, todo mundo no pecado, ninguém muda de vida, porque não são arrependidos, estão no pecado, está faltando fé. As pessoas estão mais induzidas a contribuir, a ofertar o dízimo para o devorador não pegar o que eles têm, mas estão negligenciando a palavra. Sabemos que dízimo e oferta é propósito de coração, de intimidade entre você e Deus, é mandamento de Deus, na palavra que você cumprir, você crê. Como é que está a tua vida de fé? Como é que está a tua vida de fé? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, como diz Isaías capítulo 1, versículo 19. Outro passo também para Deus te responder, você tem que buscar Deus de todo o coração, de todo o teu corpo, a tua alma, de espírito. É uma renúncia de si mesmo. Por isso que Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, né, achá-la. Então você tem que perder a tua vida velha. O que você prioriza é para buscar o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas ele acrescenta. Mas tem pessoas que preocupadas, estão correndo atrás das coisas, estão correndo atrás de bênção. É o contrário, é as coisas que tem que correr atrás de você, é as bênçãos que tem que correr atrás de você. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Então em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Se pegar em serpente não fará mal algum, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então os sinais que tem que seguir você, a tua função que é abandonar o pecado, se arrepender, você crer e querer o Senhor de verdade. O que você quer para a tua vida? Tem pessoa que está vivendo uma vida de pecado. O diabo, ele dá uma liberdade aparente. Escute, o diabo é enganador. Nós não podemos aí ignorar os ardis do diabo. A Bíblia diz que ele é ardiloso. Ele é enganador. Ele dá uma liberdade provisória. Escute, ele dá uma liberdade momentânea. Ele te dá uma liberdade, enfia na tua cabeça que você é livre, você pode fazer o que você quiser. E se eu dizer para você que você não faz o que você quer, se não é Deus na tua vida, é o diabo. Se não é o diabo, é Deus. Alguém está mandando na tua vida. Você não é livre, você é livre com Cristo. Com Cristo você é livre dos rudimentos do mundo, do diabo e dos seus demônios, do inferno e da condenação. Agora, sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você é escravo legítimo e filho do diabo. Por isso que são manifestos filhos de Deus e filho do diabo. Aquele que peca é filho do diabo. E quem não peca é filho de Deus. Mas pastor, mas todos somos pecadores, é claro. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado, daquele que confessa o pecado, daquele que se arrepende e daquele que deixa o pecado, daquele que tem fé e daquele que busca o Senhor de verdade. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e a mudança. O que impede a mudança na tua vida?
O pecado, ele deixa o cristão, a pessoa neutralizada. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como é que está o grau de fé aí? Como é que está a tua fé? Tem fé aí? Ela pode ser grande, pequena, mas Deus vai aumentar. Existe fé grande, fé pequena, mas eu nunca vi uma fé média. A Bíblia não fala de fé média. A Bíblia fala de pequena ou grande fé. Mas hoje aqui, Deus vai te dar uma nova fé. E a Bíblia diz que importa que aqueles que buscam o Senhor, ele tem que acreditar que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus está quebrando barreira da impossibilidade na tua vida aqui através do Espírito da fé. Para você buscar o Senhor. Como é que tu vai obter resposta se você não busca? Tem pessoas que é preguiçoso, é vagaroso no cuidado. Tem pessoas que não é fervorosa de espírito, é vagaroso. Vamos então usar aqui um português para você entender. Ele é preguiçoso, relaxado. A Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Sabe por que Deus não está te respondendo? Porque você está fazendo as coisas relaxadamente para Ele. Você está querendo cair. Seja um Abel, dê o melhor teu para Ele. Não faça que nem um Caim, né? Só dá por obrigação. E ainda ofertou o pior. Aquele que tem fé, que confessou seus pecados, é arrependido e busca o Senhor, ela mandará gassuriomar, ele dá o melhor. Ele anda com Deus, ele vive com Deus. É fácil descobrir porque ele anda com Deus. A fé é para a salvação da alma, não é só para a bênção terrestre, não. A fé é para a salvação eterna, e Deus quer salvar você. Então tenha fé, busque o Senhor, busque, que Deus vai te responder. É buscar o Senhor, mas que hora tem que buscar, pastor? A todo tempo. É buscar o reino de Deus, é buscar o reino celeste e não terrestre. Hoje as nossas igrejas e aí os homens líderes estão incentivando o povo a buscar, né, um reino terrestre. Se nós esperamos alguma coisa de Cristo nessa vida, somos mais miseráveis. O nosso reino, a nossa pátria não é aqui, é lá. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua alma? Eu faço missão aí pelo Brasil inteiro há quase 30 anos. Aí juntamente com a minha esposa, né, que Deus me deu. A gente vê pessoas que têm vontade de fazer a obra de Deus, mas não têm condições. E tem aqueles que têm condições, mas não têm vontade de fazer a obra. E a Bíblia diz, não gastar dinheiro naquilo que não é pão. O que você está fazendo com a tua vida financeira? Deus te deu um salário bom, amém? Deus te deu um trabalho bom, amém? Glória a Deus! E o que você está fazendo para o reino de Deus? O que você está fazendo? Aonde que está tendo o teu investimento de agradecimento? Tem pessoa, pastor, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Mas o que adianta você dar dízimo e oferta e se você não obedece a palavra? O que adianta você ser ofertante e não ser participante do reino de Deus, do Espírito Santo? Deus quer que você seja um participante, né, tanto do Espírito Santo como do reino e como dessa grande obra. A Bíblia chama eu e você de cooperadores de Deus. No que você está cooperando? Tem pessoas que estão estorvando. Deus chamou para nós para cooperar e não estorvar a obra. O que você está buscando? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que impede Deus de responder a oração? Porque não buscam o Senhor de verdade. Buscam por interesse próprio. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para gastar nos vossos deleites. É por isso que Deus não responde. Tem pessoas que querem gastar nos seus prazeres.
deleites é prazeres, não quer ajudar a obra de Deus, não quer participar desta obra, não quer fazer a obra. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, que vai mudar a vida daqueles que o Senhor está direcionando aqui neste momento. Tem pessoas que Deus não responde porque buscam o proveito próprio. Como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Busco sempre o proveito próprio, somente para si, sem pensar e orar pelos outros. Tem pessoa que só pensa nela, é egoísta, é arrogante, é individualista. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você tem amado teu próximo? Como é que está o primeiro amor na tua vida aí? Quando você busca o reino de Deus de verdade, busca o Senhor de coração, Deus te responde. Você tem que buscar o reino de Deus. Você tem que buscar aquilo que é de Deus. Dai a César que é de César, mas dai a Deus que é de Deus. Tem pessoas que só dá para César, mas para Deus não dá nada. Não quer servir a Deus, serve ao César desta vida, como diz a palavra. Ali estava se relacionando o dinheiro do tempo. Quem que você está servindo? A César ou a Jesus? Tem pessoas que servem mais a vida material que o César, que é o dinheiro, é uma ganância. E esquece de Deus, de Jesus e da sua obra. Hoje vai ser aqui a hora da decisão. Deus está falando com alguém aqui. Não é para ninguém buscar o proveito próprio, antes cada um quer do outro. Temos que ajudar, é compartilhar. Como é que Deus vai te responder se você não sabe compartilhar as coisas de Deus? Você não está envolvido com o reino, como é que Deus vai te responder? Mas Deus quer responder você aqui, Deus quer colocar você nesse grande reino. Basta você buscar e se entregar totalmente, de corpo, alma e espírito, se arrepender, ter fé, confessar os seus pecados e viver uma vida nova. Está na hora de você ser uma nova criatura. Como diz aqui a palavra do Senhor, cobiçais, nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tem pessoas que só quer saber dos seus deleites, do seu conforto, mas não pensa no conforto dos outros. Só que para ela é gananciosa, é invejosa. Como é que Deus vai responder alguém que é cobiçoso, invejoso? Chega pessoas que até defraudar. Tem pessoas que chegam a prejudicar os outros para ter vantagem para si. Mas hoje aqui Deus vai mudar esse quadro aqui, se você se arrepender, confessar teu pecado e deixar, e você buscar o Senhor e o reino dele com todo o corpo, alma e espírito, se entregar total, Deus vai te responder. Por que que Deus também não responde as orações? Outro também tópico aqui. Porque existe o quê? O tempo de Deus fazer. Tudo tem o tempo. Salmo 31:15, que diz: os meus tempos e o meu futuro está nas tuas mãos. Sabemos que Deus ordenou tudo para você quando você nasceu. Antes de você nascer, como ele diz para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes de seis da madre, as nações eu te dei por profeta. Então Jeremias nem tinha nascido, mas Deus tinha consagrado ele para ser o quê? Profeta das nações. Então quando você nasceu, Deus já
colocou uma ordenança para você. Porque a Bíblia diz em Jó, porque ele cumprirá o que está ordenado a teu respeito, e muitas coisas como essas ainda ele tem para fazer. Então Deus já sabe a ordenança para você, ele vai cumprir, mas você tem que confessar o teu pecado, você se arrepender, você ser fiel ao propósito, e você buscar o Senhor e acreditar nele, e você esperar o tempo de Deus. Como Daniel orou 21 dias. O que o anjo falou para ele? Olha, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração a buscar o Senhor, Deus te ouviu. Agora que está aqui a resposta. Então passou quanto tempo? 21 dias. Mas desde o primeiro dia Deus escutou a oração dele. E Deus mandou a resposta. Deus manda a resposta na hora certa. A promessa é na hora certa. Como diz em Atos capítulo 7, versículo 17. Porém, cumpre-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu, se multiplicou no Egito. Então tudo tem o tempo, o momento, como diz Eclesiastes. Tudo tem o tempo. Você tem que esperar o tempo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, podereis alcançar a promessa. Então quando eu falo de paciência, eu falo do quê? Fé. Você tem que fazer a vontade de Deus primeiro. Buscar o reino de Deus. E para depois alcançar a promessa, é no tempo certo. E para esperar a promessa de Deus, tem que ter o quê? Fé. Paciência. Ai, tchô, mandagasuvio no mandarábia. Ei, candará, sé. Deus está falando com você. Ei, agora você está vendo por que às vezes Deus não responde às tuas orações? Por causa do pecado, por causa da incredulidade. Porque não espera o tempo do Senhor, não busca o reino. Mas Deus quer que você entre no tempo dele. Como é que você vai fazer o tempo de Deus? Pela tua fé. A tua fé. Creia. Quem crê, irmão, não se esconde. Quem crê, enfrenta o diabo de cara a cara. Esse sujeito a Deus resiste ao diabo e o diabo foge. O diabo é um covarde. Você sabia que o covarde, é o primeiro que vai para o inferno? Então não seja covarde, não seja tímido, não seja tímida. Encare, seja abençoado através do Espírito da fé. Obtenha a resposta de Deus. Outro tópico, porque que Deus também não responde oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, diz aqui: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem pessoas que desfalecem, desistem. Tem pessoas que abandonam. Estão tão cansados espiritualmente e materialmente que abandonam. E Jesus mostrou o dever de orar sempre. Você sabe que é sempre? É constante, é contínuo, sem desfalecer, sem desanimar. Sabemos que tudo tem o tempo, a hora dele, então nós vamos esperar o tempo da nossa fé. Vamos obedecer a palavra e continuar orando. E a Bíblia diz: buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pedi e vai receber. Então peça, busca, bate. Se você bater, vai se abrir. Se você pedir, vai ganhar. Se você buscar, vai encontrar. Então peça, busque e bate. Passe os dias, passe os meses, semanas, horas, minutos, segundos, milhares de segundos. Mas você está ali, é constante na obra do Senhor. Você é constante em oração. Sabemos também que a palavra é um ministério. A oração também é um ministério. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Pede esse ministério de oração para Deus através da tua fé, através do teu arrependimento, da tua confissão de pecados. Você está buscando o reino, pede aí o dom do Espírito Santo da fé, e pede também o ministério da oração, e também principalmente da palavra. Na oração você conversa com Deus, na palavra Ele te responde. Tem pessoas que não te respondem porque não obedecem. São pessoas ansiadas, que querem de imediato. Deus conhece o teu coração. Deus esquadrinha a tua vida e o teu coração. Deus sabe a hora de te responder. Mas como é que Deus vai te responder? Você no pecado, na incredulidade, na dúvida? Ou você sentado na roda dos escarnecedores? Está na hora de você deixar a vaidade. Ramandaragacharacandarábia. Porque é normal nós caminharmos, como diz a Bíblia,
correr e cansar, mas o Senhor renova nossas forças. Cada oração que você faz, Deus te renova, e Deus quer te renovar aqui. Eu estou aqui no monte orando, Deus mandou deixar esse vídeo postado para você. Você que fica questionando por que Deus não me responde, então está aí a resposta. O pecado impede você de receber a resposta de Deus, a falta de fé. Então está na hora de abandonar tudo isso. Você dizer, Senhor, eu quero nascer de novo da água do Espírito. Nós cristãos temos que se converter todo dia, porque todo dia uma luta. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor livra de todos. Está faltando justiça. Tem pessoas que não recebem a resposta da oração porque não é justa na sua vida, no seu negócio, na sua casa. Não é justo, não é honesta. Como é que você quer que Deus te responda se você é desonesto? É hipócrita, é mentiroso, é adúltero, adúltera. Está na hora de você se arrepender, a poder no sangue de Jesus. Deus está te dando oportunidade aqui para você mudar de vida. Se você não mudar de vida, se você não confessar seus pecados, a Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos aqui. Se que a tua boca tu confessares o Senhor Jesus no teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então você tem que fazer uma confissão, é aceitar o Senhor Jesus e a sua palavra. Quem aceita Jesus, a vida dele é modificada, é diferente. Ele vê o céu pelo lado de dentro. Ele não é amiguinho do diabo, não. Como é que Deus vai te responder se você anda com o diabo, anda com as coisas do mundo que no mundo há, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, orgulho, presunção da vida? Está na hora de você andar com Deus, viver com Deus. Está na hora de você tomar uma decisão. Saia do vale da decisão hoje. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Logo, logo Jesus vai vir arrebatar a igreja. E aquele que não subir com o Senhor, que não sumir no arrebatamento, vai ficar para o governo do anticristo, da marca da besta e o falso profeta. Mas Jesus quer salvar você. Jesus quer te responder aqui. Jesus, ele escuta a tua oração e vê a tua movimentação. Toma uma atitude. Deus está tomando uma atitude aqui para te alcançar. Através dessa palavra, está me usando aqui. O Espírito Santo está me usando para dizer para você: deixa teu pecado, se arrependa, busca o reino de Deus, busca o Senhor de toda a tua alma, do corpo e espírito, se entregue totalmente a Ele, tenha fé, espere o tempo de Deus, seja fiel, que Deus vai te abençoar, não desista, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 38, ou 38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue. Quem tem que recuar é o diabo. Você não vai recuar, porque Deus te dá um espírito de ousadia. Com ousadia você chega ao trono da graça com fé, e Deus vai te responder. Você não precisa de intermediário, não. Você não precisa de santo algum. Você não precisa de santa alguma. Você não precisa de amuleto e sorte, não. Você precisa da palavra, se converter de verdade e buscar Jesus e abandonar a vida do erro. É isso que Deus quer de você. Deus está te dando aqui a oportunidade para você ser mais do que vencedor. Abandone o teu pecado, essa arrogância, a inveja. O projeto que Deus tem na minha vida é diferente que tem na tua vida. O projeto que Deus tem na tua vida é diferente do projeto que tem na minha. Por que eu vou ficar com ciúme de alguém? Eu sou único. O projeto na minha vida é único. Na tua vida é único. Não inveje ninguém, não. Usa o que Deus te deu. Trabalhe com os talentos que Deus te deu. Não precisa invejar ninguém. Não precisa pisar em ninguém, derrubar ninguém, não. Quem tem que ser derrubado é o diabo, e o diabo cai quando você mostra resistência para ele. Aquele que está de pé, olhe que não caia. Se examine, depois a si mesmo, vê se está na fé. Se está na fé aí, vai receber o milagre. Quem sabe você só assiste esse vídeo, que se está arrependida, Deus vai te perdoar. Eu vou orar aqui e Deus vai responder a tua oração. Deus não vai deixar você sem resposta, não. Você não vai lutar e guerrear em vão. Tem pessoas que estão lutando e guerreando em vão. Não obtém resposta. É por isso que abandona a igreja. E principalmente abandona Jesus. Acho que Deus virou as costas para ele. Não, foi você que virou as costas para Deus. Porque não é do teu jeito, não. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus, o Altíssimo, está no céu e faz tudo que lhe apraz. É nós que temos que cumprir o desejo e a vontade dele. Segundo, se nós pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, nos ouve. Outro tópico aqui é a vontade de Deus, não é a tua. Deus sabe que você precisa.
É você buscar o reino de Deus, seus dias demais coisas Ele acrescenta. Ele sabe que você precisa, mas Ele quer ter uma comunhão íntima, espiritual com você. Tem pessoas que é forte materialmente, financeiramente, mas é fraca na fé. Não tem nada da fé. Mas Deus quer te dar vitória aqui. Está na hora de você ganhar vitória. Eu quero orar por você. Quem sabe você quer uma resposta de Deus, está esperando uma resposta de Deus. Quem sabe está faltando alguma dessas coisas. Primeira coisa é a confissão de pecados. Admita que você errou. Se você magoou alguém, alguém te magoou, se conserte com aquela pessoa. Perdoe quem magoou você. Tira essa raiz de amargura. A raiz de amargura impede a resposta de Deus vir para nós ou para você. Quem sabe você está com raiva de alguém que te fez mal, te prejudicou. A Bíblia diz que é para nós orar por aqueles que nos perseguem. É para abençoar e não amaldiçoar. Abençoe aquele que te fez mal. Perdoe aquele que te prejudicou. Perdoe. Não é só de boca, de lábio, não. Perdoe de coração. Quem sabe você fez mal para alguém, ou você magoou alguém, você que tem que pedir perdão. Faça isso. Ainda dá tempo. O Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado. Depois que você sair daqui, não tem mais perdão. Você sair depois da morte, né? O homem está ordenado a morrer uma vez só, depois segue o juízo, depois você vai para o juízo de Deus. Se você tiver Jesus, tiver a palavra no ministério de oração da palavra, você vai ser salvo. Se não tiver, vai ser condenado. Mas Deus quer te livrar da condenação. O lago de fogo, enxofre, né? O lago de fogo eterno é para o diabo e seus anjos, e não para nós que somos filhos de Deus. Nós não somos uma criatura de Deus, nós somos filhos de Deus porque nós aceitamos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Então está na hora de você assinar o teu nome no livro da vida. Quem sabe ainda você não aceitou Jesus, você está navegando na internet, né? Eu não sei se é de manhã, de tarde, ou de noite, de madrugada, né? Você está aí aflito, quer uma resposta de Deus. Deus quer te abençoar. É por isso que a tua vida está enrolada, que você está se embaraçando com os negócios desta vida. Você tem que estar abraçado com Jesus de Nazaré. Jesus quer te dar vitória. E eu quero orar por você aqui. Então não desista. Prossiga na fé, a resposta vai chegar. É só você ter esse requisito aqui. Obedeça a palavra. Isso vale para você, vale para mim, vale para nós, para todo aquele, né, que quer morar no céu. Tem que obedecer a palavra. Não é de qualquer jeito. Eu vejo muitas pessoas aí vaidosas, cobiçosas, avarentas, presunçosas, né, querendo ser estrela. Não, a estrela aqui é Jesus. Ele é a estrela, né, da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é Deus. Toda a honra e toda a glória para Jesus de Nazaré, o Salvador. Nós somos apenas instrumentos. Aleluia! Curta e compartilhe esse vídeo aí também para aquele que você sabe que precisa de uma resposta de Deus. Quem sabe está faltando um quesito desse, mas deixa Deus fazer, deixa Deus te usar. Não deixa o diabo te usar, não. Deixa o Espírito Santo te usar pela palavra. Eu quero orar agora. Você que quer aceitar Jesus, você que não está obtendo a resposta de Deus, chegou o momento agora. Se arrependa, confessa os teus pecados, abandone a vida de engano, de pecado, e seja fiel a Deus. O sangue de Jesus vai te purificar. Oramos agora. Deus eterno, soberano, Pai, está aqui, Pai eterno, esta vida eu apresento ao Senhor, Pai, através da Tua palavra que eu preguei aqui, Pai, nesse vídeo. Eu quero te agradecer por ela ter assistido e escutado esse vídeo, Pai. Esse áudio, Senhor, meu Deus, que foi até o coração dela, Pai. Que o Senhor, Pai eterno, venha perdoar todos os pecados dela. Senhor, que o Senhor venha purificar de todo pecado. Que o Senhor venha tirar a incredulidade. O Senhor venha colocar fé, Senhor, meu Deus. Responde ela, Pai. Ela está confessando e deixando, Pai eterno, todo o pecado. Ela, Senhor, meu Deus, está acreditando que o Senhor vai virar o cativeiro dela. Senhor, meu Deus, ela, Pai eterno, tem uma convicção, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor já está operando na vida dela, Papai, para tão grande salvação. Agora, Espírito Santo, comece a agir de uma maneira especial. Senhor, perdoa todo pecado, toda falta. Venha cobrir, Pai eterno, todo pecado dela com o teu sangue. Que ela venha ser, Pai eterno, abençoada. Que ela venha ser, Senhor, meu Deus, restabelecida, Pai eterno, no teu reino, Senhor Jesus.
Ó Espírito Santo de Deus, tira a incredulidade, Pai, aumenta a fé na tua filha, no teu filho, Pai. Venha anular toda incredulidade, toda dúvida, Senhor meu Deus, seja tirada agora e ela seja amplamente abençoada pelo Espírito da fé. Que ela busque o teu reino somente, Senhor meu Deus, e tenha paciência, Pai, para esperar o teu tempo, Senhor, no momento certo. Tu vai cumprir o que o Senhor prometeu para ela. Tudo aquilo que se opõe a ela agora, Pai, seja destruído e o Senhor venha abençoá-la. Em nome do Senhor Jesus, não deixa ela desfalecer, Pai. Ela está pedindo, buscando e batendo, e o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Responde ela agora. Eu sei, Pai, ao Senhor que ouve todas as orações, a Ti virá toda a carne. Senhor, meu Deus, nós estamos indo a Ti agora. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração aqui. Pai eterno, eu sei que o Senhor está já respondendo aqui, Senhor, porque eu estou sentindo a Tua presença. Lamante o mandarábia. Salva esta vida, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e fogo, Pai, liberta ela, Pai, liberta a família dela, liberta a casa dela, liberta, Pai, a pessoa da casa dela que precisa ser liberto, seja dos vícios, oh Pai, seja, Senhor, da prostituição, da droga, Pai eterno, do cigarro, Pai eterno, daquilo que, Senhor meu Deus, que está, Senhor, impedindo a resposta na vida dela, seja retirada agora. Abençoa ela poderosamente. Eu profetizo a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí agora a tua resposta. Deus está te respondendo aí agora. A voz de Deus vai até onde está você agora através da palavra dele. E escute a palavra. A fé vai entrar em você agora. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo o teu milagre, a tua bênção pelo Espírito Santo. Receba a tua resposta agora. Papai, agora! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, curte e compartilha conosco, né, da palavra de Deus. Envie para alguém que precisa, aí para um conhecido, aqueles aí que estão deprimidos e oprimidos, que estão sem a resposta de Deus. Esse vídeo vai curar, vai libertar, vai incentivar a você a buscar o Senhor e obter a resposta dele. Vai te ensinar a você a obter a resposta de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, né, orando a Deus. Estou aqui no monte, né? Tá chovendo aqui, né? Já começou a chover aqui no sul do Brasil, né? Aqui na cidade de Correia Pinto, Santa Catarina, né? Tá frio, tá chovendo, mas eu estou aqui buscando ao Senhor pela tua vida. Você aí que nos ajuda, que ora por nós, que contribui, que Deus abençoe, né, a tua vida em prosperidade e bênção. E vem com a gente fazer missão. E Jesus vai voltar. Não esqueça, hein? Logo, logo vai dar o arrebatamento da igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo.